Vamos lá, meu povo. Voltando, todo mundo estando aqui. Fica ligado na segunda parte do vídeo. Muita coisa ainda vai rolar por aqui, muita coisa ainda vai ser esclarecida nesse contexto da pedagogia. Como que essa pedagogia nos faz pensar, nos faz é, 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 ter um senso crítico sobre aquilo que nos remete como formação, né? Saviani é um dos grandes estudiosos, né, atualidade mesmo, que faz muita referência sobre a pedagogia. E como é que essa pedagogia realmente ela traz esse contexto, né? Ela traz essa relação entre professor e aluno, aluno e professor. Não só Saviani, mas o contexto total de Paulo Freire, quando ele fala nas pedagogia da autonomia. E Saviani tem um estudo muito legal sobre isso. Espero que vocês tenham bastante apreço para esse segundo momento, porque aqui a gente vai trabalhar outras questões mais atualizadas da pedagogia, né? Já trazendo o contexto da identidade desse profissional. Vamos começar pela concepção. Na verdade, o conceito de pedagogia, segundo aquilo que Saviano já traz, ele se reporta a uma teoria que se estrutura a partir da função prática educativa. Aquele que lá atrás ele já falou. A pedagogia, como teoria da educação, busca equacionar, de alguma forma, de alguma maneira, o problema da relação entre quem? Entre o professor e o aluno. Vale lembrar que para que haja um aprendizado, para que haja esse processo da educação, do contexto da formação do aluno, esse princípio da relação entre professor e aluno tem que ser afinadíssimo. Porque senão o aluno ele não se encontra. E o professor, muito mais ainda. Não tem escola sem aluno. Não tem professor sem aluno. Já imaginou a escola sem ninguém? As modalidades até podem mudar. Educação à distância, semipresencial, educação presencial, todas elas precisam do profissional. Todas elas precisam do contexto. E essa relação na qual se fala, na qual Saviani traz, na qual Paulo Freire também já traz, na pedagogia do oprimido, de 96, Paulo Freire já vem falando sobre isso. Professor e aluno. Aluno e professor. É uma relação mútua. E onde é que se descobre isso? Na prática docente. Quem tem mais contato com os alunos com essa prática docente? Pedagogo. Ele consegue intervir, ele consegue se apropriar, ele consegue mediar com os alunos. É fato. É perpendicular a ação do profissional nessa fase. De modo geral, aí o Saviani continua, ou no caso específico da escola, a relação professor-aluno orientando o processo do ensino-aprendizagem. Basicamente isso que eu falei. Não vou me alongar mais. Aquilo que eu tenho de pensamento crítico e reflexivo sobre essa prática pedagógica, sobre esse profissional, uma relação entre o professor, aluno, aluno, professor, Saviani já traz. Libani também já traz. Paulo Freire, desde a pedagogia, lá do oprimido,
Desde quando, lá na década de 60, 70, onde o índice de analfabetismo no Brasil era alto, Paulo Freire já dizia que tem que se trabalhar na base da educação. E como que vai se trabalhar na base da educação se até então, em 60, em 50, se via muito o Estado querendo saber apenas do seu contexto com recursos e nada mais. A educação não tinha valor. A educação básica não tinha valor. Só queria saber da educação superior, que eu queria trazer o retorno. Só queria saber da educação técnica, porque queria logo transformar os operários para trabalhar para o Estado. Mas nunca pensava na base. O que é essa base? Educação infantil. Como que a educação infantil vai trabalhar nesse contexto sem um profissional que é capaz de poder mudar a realidade da criança? Me diz. Sou pedagogo que trabalha na base, que sabe dessa formação. Mas até então não se tinha ainda um verdadeiro respaldo legal para dizer que o pedagogo está apto a trabalhar com os alunos, que é para ser docente. E essa luta ela vai perpendurar ainda por muitos e muitos anos, que a gente vai ver. Pedagogia como ciência, aí eu trago dois teóricos monstros, para mim, Mazzotti e Selma Garrido Pimenta. Inclusive, é um dos meus livros que eu leio com ela e faz parte do contexto dado para vocês. E fará muito mais parte de vocês, assim como Paulo Freire, Saviani e Lucchesi, né? Pedro Demo. Esses autores eles vão fazer parte desse contexto de vocês. Mas vamos lá. Para Mazzotti, a pedagogia é uma ciência da prática educativa, fundamentada numa reflexão sistemática sobre a técnica particular. Quem é? A educação. Quem faz a educação? Acabei de falar para vocês no slide anterior. O professor e o aluno. Duas peças fundamentais, engrenadas uma na outra, para se fazer educação. Médicos, enfermeiros, engenheiros, advogados, todos eles passaram por quem? Pelo professor. Mas na base, pelo pedagogo. Não tem como dizer que a pedagogia não é ciência? Vamos ver, Selma Garrido. Pimenta. Concordo com o Mazzotti quanto à necessidade de determinar um estatuto científico da pedagogia, que até então não se tinha ainda. E essa luta constante. Hoje a gente fala com firmeza, né, com toda a essência, com toda a estrutura fundamentada, mas para esses caras, para esses autores, era muito de lutar contra o sistema, contra o Estado, que não queria, porque não queria mais um nesse processo. Mas me lembro aqui da LDB, eu não estou me lembrando qual é o artigo, mas fala, lá em 1996, já fala desse profissional, desse pedagogo na formação docente. No nosso debate, me lembro para trabalhar com isso. Vou mostrar para vocês como é que isso está comportado e está pautado. Tá? Mas, assim, não posso dizer que a pedagogia não é ciência. Se eu trago todos os anseios, se eu trago toda a estrutura complementar, se eu trago todo o contexto pedagógico para isso, por que não? Podemos sim trabalhar, podemos sim construir
Como foi construído. A pedagogia, a sua regimentação, como eu falei para vocês, desse profissional já está pactuado, já está pautado. Já se tem regulamentado a profissão do pedagogo. Vou mostrar para vocês como tem e como é que ele atua. Não só na parte administrativa, pedagógica, de gestão, supervisão, mas na docência, como licenciatura naquilo que você está fazendo. Tá? Se aquilo que vocês têm hoje de licenciatura para formar um pedagogo é graças também a essas pessoas, como também Paulo Freire, como também Lourenço, como Anísio Teixeira, como Cipriano Lucchesi, como Sarah Hoffman, todas essas pessoas que lutaram até conquistado para poder transformar a realidade do que se tem hoje para a educação. Tá? Vamos fechar discussões sobre pedagogia como ciência da educação. Aqui eu trago alguns mais que concordam, vamos dizer assim na palavra mais pedagógica, que corroboram, né? E corroborar é concordar sobre essa possibilidade de dizer que a pedagogia ela é uma ciência da educação. A educadora Franco concorda com Estrela, Coelho, Silva, Dias, Carvalho, Kozłowski e Selma Garrido. Veja só, olha o tanto de pessoas, né, que já vem estudando, já vem trazendo essa essência de trabalhar esse contexto. Afirmando a necessidade do estabelecimento de um estatuto da pedagogia para poder relacionar, para poder construir já e consolidar e deixar para as pessoas comprovado por A mais B que nós temos uma profissão e tem que ser legalizada e tem que ser respeitada. O que você precisa para isso? Para o estatuto? Enfatizar que a educação é uma prática social humana histórica. A pedagogia também é. Que é um objeto de estudo que transforma. A pedagogia faz a transformação de qualquer ser, de qualquer estrutura. Que não existe uma relação direta entre o significante observável e o significado. Não é isso. É a prática. Não é o que deixa de ser do seu senso comum, mas é aquilo que realmente coloca como prática. Se coloca como estrutura fundamentada. Que é carregada de intencionalidade de formar cidadão, de formar criança. Que é sujeito a situações imprevistas, como todas as formações dentro dessa estrutura condicionante para ser profissional. E que tem por finalidade a humanização do homem. Assim, a educação é um objeto de estudo complexo. A pedagogia no estudo do homem em todas as características. Como já falei, social, cultural, econômico, familiar, do contexto socioemocional, do processo pedagógico. Tudo isso faz parte. Eu tenho que dizer que a educação não é ciência. Ela é ciência que vocês devem compreender também. Senão vocês não estariam aqui estudando. Ou estariam dando, como diz o velho ditado, dando um murro no vento? Em ponta de faca? Não. Lembre-se sempre disso. A educação, ela só é educação porque ela transforma a realidade das pessoas. A pedagogia só é pedagogia porque na sua essência, na sua base, ela constrói esse relacionamento entre o fazer, entre o aprender, entre o professor e o aluno. Sem isso, não seria educação. Sem isso, não teríamos uma prática pedagógica. Pelo contrário, teríamos
alienações. Prática totalmente desnorteada, contexto totalmente fora da realidade. Era o que eles pensavam antigamente. Na década de 9, na década de 40, era o que eles pensavam. Vamos fazer pedagogia para quê? Pedagogia não serve para nós. Pedagogia não tem nada a ver com nós. Pelo contrário, aquilo que Celso Antunes já falam. Se você não tiver visto ainda falar sobre ele, nós iremos falar sobre Celso Antunes. Ele faz uma pergunta bem sensata. Quando a criança chega perto dele e mostra uma régua. E aí que essa pergunta, o que é isso? Ele disse, uma régua. E sim, mas para que serve isso? Aí ele olha para a régua e diz, para medir. Tá, mas como que se mede? Aí ele foi mostrar os pontos da régua. A régua não tem um, não é zero, começa pelo zero, aí tem traços pequenos, no meio do traço pequeno, de 5 traços, chamados de casas decimais, tem um maior, que é chamado de meio, e depois continua. Por que decimal? Porque do 0 até 1, ela foi cortada em quê? Em 10 partes. Isso tudo ela explica para a criança. Porque a criança ela quer entender o que isso vai ter de utilidade na vida dela. Como se faz isso? Na prática. Quem faz isso? O professor. Qualquer deles? Não. O pedagogo. Porque ele sabe a essência de se fazer um trabalho docente de forma pedagogicamente organizada. Não que os outros não saibam. Não é isso. Mas ele traz estratégias diferentes de como utilizar régua. O professor todo ano pede régua para o aluno. Todo ano. O pai compra. Mas, às vezes, o professor não sabe nem como é que ele vai utilizar essa régua. Muito menos o aluno. Um profissional capacitado, que tem seus estudos, que busca realizar eles e coloca na prática, ele desenvolve isso facilmente. Porque ele já está preparado para ser um profissional. Ok? Reivindicar a pedagogia a ser ciência. Primeiro ponto, a necessidade de delimitação do objeto de estudo, ou seja, de que a dimensão da educação deverá ser objeto de estudo, pedagogia? Há necessidade disso? Estão para isso? Sim. Porque a partir daí, sim, a gente tem propósito. 2. A ampliação do sentido da ciência, considerando novos pressupostos epistêmicos, compatíveis com a essência do fenômeno educativo, delimitado como objeto. Perfeito. Mais uma vez a ciência. Que estuda, que nos mostra. Terceiro ponto, a organização dos pressupostos metodológicos, e vejam lá como tem lá na primeira parte, e tem aqui de novo, que permita a análise dialética do real. Onde Paulo Freire coloca que o aluno ele tem, sobre a sua essência, né, sobre o seu contexto, de trazer a sua vivência de mundo para a realidade. Contexto real. Facilitando o acesso ao significado que os sujeitos construíram e estão construindo em seu fazer social. Paulo Freire todinho aqui. Disse tudo. É esse contexto que Paulo Freire coloca. A criança, lá, na sua base, no seu leito familiar, na sua comunidade, na sua convivência social, ela se transforma em realidade. Ela sabe como isso se transforma na realidade dela. E também proporcionar condições de reinterpretação desse real, configurando e ampliando a rede de significados com vista a uma ação cada vez mais emancipatória. Trazer aquilo que a criança tem de vivência.
e transformar isso em significados, em conhecimentos, atrelando, colocando-se na posição dela e deixando com que ela realmente consiga transformar o seu conhecimento. Não é dizer para ela tudo aquilo que ela quer fazer ou que ela tem que fazer, mas direciona, correlaciona a sua prática com o fazer dela. Mostre para ela que ela é capaz. Diga para ela quais os caminhos. Mostre que você também consegue ver isso. E que ela também pode ver. E que ela pode transformar. E que ela pode se inteirar. Mostre. Na pedagogia a gente consegue fazer isso. Porque nós estudamos para fazer isso para a criança, para o adolescente, para o adulto. É o fazer docente. É a prática desse profissional enraizada na qualidade da educação, na ação primordial de se fazer educação. E qual a identidade da pedagogia? Como é que isso chega até a gente? Outra questão que é muito debatida, que foi, na verdade, debatida, e hoje ainda mais. Vamos ver. Lá vem meu caro Libânio. Por um lado, está em alta na sociedade, nos meios de comunicação, nos movimentos ecológicos, nas organizações e alguns meios profissionais, sindicato, político, entre outros. Por outro lado, essa mensagem, essa mesma pedagogia está em baixa em setores intelectuais e profissionais, do meio educacional que assumem, frequentemente, uma atitude irônica ante ao seu conteúdo e ao próprio processo que ela representa. Muitos ainda não acreditam. Quando eu falo muito, não acredito. Olha que eu estou falando de 10 anos para cá. Libânio fala isso nesse contexto já de 2010 para cá. Olha o tanto que a gente já percorreu para chegar até nessa última década. Em poder dizer que para os pedagogos ainda se tem muitas incertezas. Nossos estudos não mostram isso. Aqui, na disciplina, mostrando para vocês. Há um interesse social, econômico, cultural, de pesquisa também para os pedagogos. Agora precisam vocês, nós, estarmos ligados, atentos e correr para que isso possa ser realmente cada vez mais incisivo. Porque só basta a gente. Nós somos profissionais da área, então a pedagogia tem que se fazer presente. Tem que ser a pedagogia. E a pedagogia em transformação. Lá em 80, e isso foi uma luta que vários educadores, na qual eu já falei para vocês, colocaram isso, e pela definição do papel do pedagogo a ser desempenhado na escola. E qual, na época, era enfatizado por um controle caracterizando assim, supervisor como inspetor. Não tinha outra forma de trabalhar a pedagogia. Por isso que esses estudos ele vem cada vez mais se consolidando, se buscando, para que realmente a gente possa criar uma identidade para a pedagogia. E ali ela ia se extinguir, ela ia desaparecer. E como é que a gente traz esse processo todo? Aí Lima vem, lá em 2001, diz o seguinte: a crítica ao funcionalismo, na supervisão de modo geral, nas especificidades pedagógicas, administração, orientação, educacional, entre outros. Realizou no Brasil nos anos 80, a ponto de acentuarem-se posições em favor de eliminar da escola. Veja só. Não ia se ter mais o contexto da pedagogia na sala de aula, não ia ser mais o docente. Ia trabalhar apenas com administração e com orientação educacional, para lá. Apenas em outro contexto, mas não para dentro da escola. Não queria deixar isso acontecer. Mas que com esse movimento, com essa estrutura, com toda essa organização, com esse favorecimento,
acabou que foram traçando alguns processos, e esses processos, que bom que deu certo, né, para que isso fosse tirado de contexto. Mas a ideia e o que seria feito era isso. Mas extinção da pedagogia ou uma nova proposta para a pedagogia? Eu deixo essa indagação para vocês, nesse contexto todo. O que seria melhor para a formação de todos na educação básica? Era acabar de vez com a pedagogia ou de trazer uma nova proposta? Né? Vejam aí, analisem bem aí. E quando a gente retornar na nossa atividade, lá no debate, a gente vai trabalhar sobre isso. Tá? E aí vem a pedagogia como teoria e prática da educação. O que é essa pedagogia como teoria e prática da educação? Aí vem Liban de novo, lá trazendo todo o contexto. Estima-se uma ideia de um senso comum, inclusive dos próprios pedagogos, né? Que pedagogia é o modo de como se ensina e o modo de ensinar a matéria. Fracasso total. Não é isso que nós pensamos. Não é isso que nós estamos buscando, procurando. Né? E se tem uma visão dessa, nesse sentido, é muito simplista, reducionista. Não cabe para nós da formação, não cabe para nós pedagogos. Não é isso que se busca. Nunca se buscou isso. Né? Se buscou entender o contexto geral da formação da criança, do adolescente, né? Do adulto na sua fase do superior, já, da sua formação, da sua busca. O que se busca é a sua totalidade de contexto de aprendizagem, do seu ensino, da sua qualidade de entender a pedagogia. Não simplesmente a modo de ensinar. Não é isso. Não é estruturalmente só dizer o que se tem que aprender. Não. Envolve muito mais questões, envolve muito mais contexto, envolve muito mais pesquisa. É por isso que se busca melhorar a condição e a qualidade de vida das pessoas. Por onde? Buscando, pesquisando, conhecendo a realidade. Precisamos entender a pedagogia. Aí a pedagogia, né, ela está, né, ocasionando-se, ela se apoia, ela se estrutura, né, ela ocupa-se nos processos educativos. Aonde? Nos métodos, que é a forma de ensinar. Aliás, os métodos são as ferramentas na qual se trabalha, né? A metodologia, que são as formas de ensinar, é a maneira de se ensinar, é o que está aqui. Nos processos educativos, como que as pessoas realmente se encontram, né? Ela se conecta, ela se apoia. Como se ensina e como se aprende. É fato isso. É o aprender. É o desenvolver-se. Precisamos estar cientes disso. Gente, muito obrigado por mais esse encontro. Essa forma de se ter a educação. De valorizar o contexto educacional. A pedagogia necessita de pessoas capazes de confrontar, de trazer novos contextos e nova realidade. Nós precisamos estar atentos. Sou um pedagogo porque eu acredito, eu gosto, que eu amo, e vocês também, se não acreditam, comece a acreditar, porque se não acreditar, também não estariam aqui, e passe a gostar. E quando se gosta, as coisas começam a ficar mais fáceis de se ter, de se aprender. Tá? Vamos lá. Vamos botar para o debate e a gente vai se encontrar lá.